Olá, eu sou o Ed e este é o canal Matrix Revelada. Seja muito bem-vindo. Aqueles que acompanham o canal com certa regularidade certamente já me ouviram falando a respeito da armadura de Deus, que é composta pelo capacete da salvação, pela couraça da justiça, pelo escudo da fé, pela espada do Espírito e pelo evangelho da paz. E a armadura de Deus está descrita no capítulo 6 de Efésios, no qual o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta época em que nós vivemos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E essas hostes espirituais da maldade são anjos caídos e demônios. E por conta disso, nós temos aqui no canal uma série, uma playlist dedicada à compreensão do que são demônios e de como eles atacam as pessoas e do que nós precisamos e o que nós devemos fazer para nos limparmos deles e para evitarmos a influência deles, evitarmos ataques e evitarmos sermos infestados por essas criaturas. Uma das minhas muitas críticas ao sistema evangélico, ao sistema pentecostal, a esse sistema religioso maçônico demoníaco que aí está, é a idiotização das pessoas que muitas vezes, por ignorância, por falta de discernimento, muitas vezes por ganância, né? Porque muitos são atraídos por lixos como a teologia da prosperidade, por exemplo. Essas pessoas são enganadas por pastores, são enganadas por padres, no caso da Igreja Católica, são enganadas de todas as formas a acharem que essas criaturas que são descritas aqui pelo apóstolo Paulo como potestades como principados, né? Como príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que nós lutamos, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala dessas criaturas, se essas criaturas não fossem combatentes inteligentes contra os quais nós devemos nos armar com a armadura de Deus e combater o bom combate, a Bíblia não daria atenção ao tema. A Bíblia não falaria deles. Se eles fossem apenas as criaturas horrendas e idiotas, como animais selvagens, que o sistema religioso procura fazer com que as pessoas acreditem, através de todo tipo de heresias e imbecilidades e
teatros e farsas, enganações, mostrando pessoas rosnando como animais, rolando no chão, ou mostrando garras e falando coisas incompreensíveis. Se essas criaturas fossem esse estereótipo que o sistema induz as pessoas a acreditarem, nós não precisaríamos nos preocupar com elas. Porque o sistema mostra que demônios são criaturas idiotas, irracionais, como bestas selvagens. E o sistema engana as pessoas com todo tipo de supostas unções e manifestações e pessoas achando que estão falando em línguas do Espírito Santo, mas manifestam todo tipo de comportamento demoníaco e enrolam a língua e falam coisas demoníacas, achando que estão manifestando o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o sistema religioso está enganando essas pessoas e não permite, não ensina essas pessoas a usarem a armadura de Deus. Frank Hammond, um autor cristão, por quem eu tenho muito respeito, classificou de uma forma muito prática os traços de personalidade de demônios que se manifestam nas pessoas através de amargura, através de ressentimento, através de ciúmes, de rebeldia, através de contendas, de controles, de retaliações, de depressão, de passividade, de doenças mentais, insanidade, loucura, manias, retardamento mental, senilidade, como no caso do mal de Alzheimer, esquizofrenia. O sujeito ouve vozes e muitas vezes comete crimes por conta dessas vozes. Hospitais psiquiátricos lotados, cheios de pessoas que são abandonadas pelas famílias, consideradas como malucas. E ninguém se dá conta de que essas pessoas estão atormentadas por demônios. Entenda dessa forma. Assim como um computador é composto por um hardware, que são elementos como o processador, como a memória, como o disco rígido, como placas de som e daí por diante, e ele precisa de um sistema operacional, como o Windows, por exemplo, ou como o Linux, para rodar, o ser humano tem um componente de hardware, um componente sólido e um componente intangível. Se a pessoa não tem uma deficiência física, um defeito no cérebro, se a pessoa nasceu com o cérebro saudável, por que é que ela deveria manifestar qualquer doença mental? Onde está o problema? O problema está no software. Mas como assim no software? O que está causando isso? A doença mental é inerente ao aspecto espiritual. E qual é a raiz desses problemas espirituais que causam todos esses problemas que têm levado ao longo de séculos e milênios pessoas a manifestarem comportamentos de loucura, paranoia, alucinações, além desses todos que eu falei. Drogas abrem portas para a loucura, né? Nós vemos pessoas manifestando comportamentos demoníacos por conta de drogas, como uma coisa chamada flaca, por exemplo. Pessoas com comportamento louco pulando de prédios e saindo andando depois disso.
né? Como no caso, eu vi um vídeo não faz muito tempo sobre uma coisa chamada pó de macaco, e o sujeito não sente dor, ele se joga contra carros e sai andando. Esses comportamentos são demoníacos. Drogas alucinógenas abrem portas interdimensionais para demônios e anjos caídos. Mas nem toda manifestação demoníaca é causada por drogas, pode ser geracional ou pode ser advindo de comportamentos pecaminosos. Quando uma pessoa transgride as leis naturais de Deus, ela se torna vulnerável para que essas criaturas das trevas a atormentem e dominem a sua psique. Essas criaturas não são irracionais. Essas criaturas são inteligentes. Essas criaturas têm vontade própria e essas criaturas seguem a uma hierarquia. Quando Paulo fala de potestades e principados e príncipes das trevas, e a Bíblia fala também de domínios e tronos, são hierarquias entre as forças das trevas. Mas a palavra de Deus nos garante forças e instrumentos para combatermos essas forças das trevas. Jesus nos ensinou, conforme relatado no livro de Marcos, capítulo 16, que estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. O crentão idiotizado pelo sistema maçônico evangélico não aprende a combater o combate espiritual, não aprende a engajar na guerra espiritual, mas ao contrário, ele fica preocupado em falar em línguas, enquanto ele está todo contaminado por todo tipo de espíritos malignos. Ele quer manifestar coisas como línguas do Espírito Santo. Por quê? Por conta de orgulho religioso. O orgulho religioso é uma porta aberta para espíritos demoníacos. E o orgulho religioso afasta a pessoa de Deus. O orgulho religioso impede que a pessoa se aproxime do Pai através do único intercessor entre o ser humano e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta do orgulho religioso, a pessoa fica idiotizada pelo sistema, não sabe combater o bom combate e se entope de demônios e não sabe expulsá-los. Porque não usa a armadura de Deus e não sabe combater o bom combate da fé. Essa é a raiz, uma das raízes das minhas críticas pesadas ao sistema religioso maçônico. Quando você me vê fazendo críticas ao palhaço Daciolo, por exemplo, e que muitos frequentadores de igreja tentam defender, quando esse caboclo Daciolo faz isso, por exemplo. São 9 horas da manhã e eles não estão bêbados. É o Espírito Santo de Deus. Xabarabará, saibaba. Isso não é manifestação de Deus, amiguinhos. Manifestações das trevas. O Espírito Santo de Deus não leva ninguém a fazer isso. E enquanto essa crentaiada de igreja está entretida com esse tipo de lixo demoníaco, as pessoas não estão aprendendo a combater o bom combate da fé e estão expostas a esses lixos demoníacos, estão
abrindo portas para espíritos malignos e vão manifestar todos esses traços, né, conforme descritos aqui por Frank Hammond. Eu vou deixar isso aí na descrição para vocês. Frank Hammond escreveu um livro muito interessante que se chama, em inglês, Pigs in the Parlor. Foi traduzido como Porcos na Sala, e que ensina a respeito da batalha espiritual. Eu tenho uma cópia desse livro em português. Quem tiver interesse, manda aí um e-mail para matrixrevelado@gmail.com e eu mando uma cópia do PDF para vocês gratuitamente. Então, esses espíritos malignos são muito mais inteligentes e eles nos combatem de forma inteligente. Eles estão dominando as pessoas de forma inteligente, com todo tipo de males emocionais, espirituais, psicológicos, psiquiátricos, físicos, vícios como alcoolismo, drogas, até mesmo a insônia. Esses comportamentos não são inerentes ao ser humano. Eles se tornam escravizadores através dos demônios por conta de um comportamento transgressor, de um comportamento pecaminoso. Mas nem tudo é má notícia nesse tema, e o foco desse vídeo é o que eu vou mostrar a seguir. Então, da mesma forma que nós temos cristãos enganados pelo sistema maçônico, pelo sistema religioso que ilude as pessoas e engana pessoas a todos esses comportamentos demoníacos, né? Da mesma forma que nós temos isso, nós temos um pequeno, mas bastante promissor grupo de verdadeiros cristãos que estão combatendo essas forças das trevas, que estão vestindo a armadura de Deus e estão combatendo o bom combate. E é por conta disso que eu quis fazer esse vídeo. Nós temos nos Estados Unidos um irmão em Cristo chamado Chris LaSala, que tem um projeto muito legal, muito interessante, um projeto abençoado. E no canal do Chris LaSala, que eu vou deixar aí na descrição, ele apresentou um depoimento, apresentou um testemunho de uma irmã em Cristo que se libertou de um espírito maligno que a acompanhava desde criança e que a induzia a um comportamento que ela não sabia explicar. E ela só conseguiu explicar esse comportamento dela e porque ela agia daquela forma quando ela aprendeu a combater o combate espiritual da fé, quando ela aprendeu a colocar a armadura de Deus e a enfrentar esses espíritos malignos de forma prática e de forma eficaz. Eu gostaria que vocês assistissem a esse testemunho, prestem muita atenção. É em inglês, a legenda é automática, pode conter alguns erros. Ao invés de fazer um voice-over e traduzir tudo o que ela fala, eu vou deixar o vídeo original rolando, o testemunho dela. Acompanhem aí por essa legenda, que pode conter uma falha ou outra, mas vai dar para aquele que tem boa vontade de compreender muito bem o que ela está dizendo. E esse é o lado bom de se combater o bom combate. Esse é o propósito que todo cristão deveria estar engajado nele. Combater o bom combate da fé e fazer recuar as forças das trevas. A libertação espiritual é um processo que dura a vida toda. Não é
algo que acontece como num clicar de dedos e o demônio foi embora e você está livre. É um processo. Requer trabalho, requer oração, requer engajamento, requer vestir a armadura de Deus, requer um comportamento apropriado, requer ficar longe das heresias do sistema religioso, requer não participar nesses rituais satânicos que estão cada vez mais sendo levados para dentro dessas igrejas. Então, eu vou mostrar esse testemunho para vocês. Ele dura em torno de 7, 8 minutos. Tá? Eu gostei muito do testemunho dessa moça, dessa irmã em Cristo, e é o motivo desse meu vídeo hoje, é o que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Eu volto na sequência para concluir o vídeo. Good morning, everyone. I wanted to share my testimony today about my deliverance. I wanted to give glory to the Lord for all that He has done for me, not just since I've come to know His Son, Jesus Christ, but specifically the past couple months that I've been here. I actually have my whole life really struggled very, very badly with the spirit of rejection, self-hate, self-condemnation. And ever since I was a small child, that spirit has been with me. I had no idea that it was even an actual spirit, that it was an actual being that was inside me. I always thought that even when I was a teenager, that I just really had this strong hatred for myself, even though I loved other people so much. And but I realized about a month ago, I had a breakthrough while I was here. And the breakthrough was very, very intense. It was so intense that one of the brothers here actually, he helped me. He helped show me that this spirit was debilitating me. It was destroying me. And I never actually realized it as sin. I never thought of it as sin. Even after I came to the Lord, I thought, okay, well, this is a problem I have. But for the first time, I was able to actually see that it was displeasing to the Lord. You know, that spirit of self-hatred and self-condemnation, it's a victim spirit. So that's exactly what it does. It victimizes you. It makes you a victim. And I was so tired. I was tired of seeking that approval constantly, all the time, from everybody. And I was reminded that in the Word, the Bible actually says that if you're the servant of man, you cannot be the servant of God. It's impossible. And to actually understand that for the first time, that just how displeasing it was to my Father in heaven and grieving Him, I realized that this was something I needed to be delivered of. And I needed to be delivered of it quickly because it was rapidly destroying me and could have even destroyed my walk with the Lord. So after I had that breakthrough with one of the brothers here, I repented of that sin. I realized I hated that sin for everything that spirit had done to me my entire life, and keeping me low and keeping me in that constant victim state. And I repented of that. I repented of that spirit, and I submitted for prayer. And praise God, the deliverance, the actual deliverance prayer itself was so intense
that I remember even at one point thinking in my head, while everybody was praying for me, I don't have control right now over what's going on in my body, what's happening in my body. And I realized at that point, I'm just going to completely let go and let whatever happen, happen. There was a lot of crying. There was even some vomiting there. And at one point, I even felt a force actually trying to lift me off of the couch. It was the craziest thing. It was completely supernatural. And I realized just how strong of a spirit this devil is. And it wasn't going to go without a fight of screaming and struggling. And after the prayer was over, I praised God. I was so thankful for everything that he had done right there for me, and how he had actually completely delivered me of a spirit that had kept me bound my whole entire life. It had just kept me in chains my whole life, and I was finally set free. I was finally set free of that spirit. And I praised God. I thanked him. There was an overwhelming peace in my heart. And we know that Jesus said his yoke is easy and his burden is light. And we know that these devils, all they do is weigh us down. All they do is they're just that heavy burden that we carry around. And I had been free of that, finally. Praise God. And after that deliverance, it was just awesome. It was so wonderful what he had done. These spirits, of course, they tried to come back in and test me. And, through understanding just how we have to battle them in our thoughts and in our mind constantly, I was able to fight these devils off and trying to come back in and tempt me to sin again. And I'm just so thankful to the Lord that especially since I've been here, he has healed me more in these last 2 months than he has healed me since my entire walk. He has done so much for me. And I praise him for that continual just conforming me more and more to the image of his son, Jesus Christ, because it's only by his mercy that he does that for us. I want Christians to know out there how important deliverance is in our walk. It is vital. It is vital in our walk with Christ. And submitting and repenting is vital. So I just wanted to share that testimony with you guys and give glory to Jesus Christ today. So God bless you all. Então, o arrependimento é fundamental para que uma pessoa possa ser libertada de espíritos malignos. A mudança do modelo mental é fundamental. Caminhar de uma forma conforme descrita na Bíblia, que é pertinente aos cristãos, é fundamental. Então, essa oração que em inglês, ou essa batalha espiritual que em inglês é chamada de deliverance, em português algumas pessoas chamam de livramento, eu prefiro chamar de libertação, porque é como se você saísse de uma escravidão perpetrada por criaturas das trevas, que as pessoas muitas vezes são iludidas a acharem que não existem, ou que se existem, não são inteligentes. São inteligentes, nos combatem de forma estratégica, de forma coordenada, eles recebem ordens e eles cumprem um papel, e eles dominam as pessoas que não.
sabem se resguardar vestindo a armadura de Deus. Então, esse vídeo visa servir de incentivo, de encorajamento a você que me ouve a engajar na batalha espiritual, porque queira você ou não, você está no meio dela. Se você não engaja nessa batalha, você está dominado. Você está sendo manipulado por espíritos malignos e você não sabe. Você pode manifestar isso na forma de depressão. Você pode manifestar isso na forma de uma fraqueza física, esgotamento, estafa. Você pode manifestar isso na forma de vozes na sua cabeça ou de pensamentos intrusivos. Você pode manifestar isso no desejo de cometer suicídio, ou no desejo de cometer uma automutilação, ou você pode manifestar isso por conta de um vício, cigarro, álcool, drogas. Você pode manifestar isso num comportamento adúltero. Você pode manifestar isso ao procurar uma prostituta ou ao se prostituir. Há várias formas de como espíritos malignos dominam as pessoas. E esse vídeo visa te garantir o seguinte: se você crê em Jesus Cristo como o seu Salvador e o aceita como o único mediador entre você e Deus, em nome de Jesus, você irá expulsar esses espíritos malignos da sua vida. E você irá se libertar desses espíritos das trevas. Portanto, vista a armadura de Deus, combata o bom combate, afaste essas criaturas das trevas da sua vida e você vai experimentar a mesma libertação descrita por essa irmãzinha em Cristo, conforme ela relatou. É isso. Espero que este vídeo sirva para orientar algumas pessoas que não conhecem bem a respeito do tema. Se tiverem comentários ou dúvidas, coloquem aí na descrição do vídeo, curtam, comentam, se inscrevam no canal, compartilhem, nos ajudem a levar essa mensagem ao maior número de pessoas. E é isso. Espero que a mensagem tenha sido clara, muito mais do que uma mensagem de medo, de pânico, de terror ou de apreensão. Esta é uma mensagem de esperança, que visa mostrar o seguinte: o inimigo é ativo, o inimigo está nos rodeando como um leão que ruge. O inimigo está aí para matar, roubar e destruir, e ele tem os seus soldados, e os seus soldados são como no cavalo de Troia, estão dentro da pessoa. O inimigo tem a sua coluna dentro, a sua coluna de soldados, as suas tropas dentro de cada um. E se você acha que cristão não pode ter demônios, você está sendo iludido por eles a acharem isso. O maior truque do diabo foi convencer a humanidade de que ele não existe. Ele existe, ele é inteligente, ele é mais poderoso do que nós. Nós só temos poder para combater o inimigo quando nós vestimos a armadura de Deus. É isso. Vista a armadura de Deus, combata o bom combate, se liberte. Em nome do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.